Olá! E se a nossa consciência pudesse viajar para muito além do tempo e do espaço que a gente conhece? Imagina só, um estado em que a alma se liberta para se lembrar da própria eternidade. Uma jornada que vai muito, mas muito, além do que chamamos de realidade. É sobre essa possibilidade incrível que a gente vai mergulhar agora. Vamos pensar nisso por um instante. E se o tempo não for essa linha reta que a gente aprendeu? E se o passado, o presente, o futuro e até realidades paralelas existissem todos ao mesmo tempo, como se fossem fios de um imenso tecido cósmico? É exatamente essa premissa que a gente vai explorar. Então, o nosso roteiro de exploração vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender como essa experiência vai muito além daquela ideia mais comum de vidas passadas. Depois, vamos definir direitinho o que é o transe multidimensional. Em seguida, vamos mergulhar num caso fascinante, a jornada de Liz, para entender o propósito disso tudo. E por fim, a reflexão. O que isso nos diz sobre quem realmente somos? Para começar, é fundamental entender uma coisa. A exploração aqui vai muito além de simples memórias. A gente está falando de um estado onde passado, presente, futuro e até universos paralelos parecem coexistir. E mais do que isso, podem ser acessados. A fonte original usou uma metáfora que é, olha, poderosa. Esse estreito corredor da linearidade é a nossa vida cotidiana, sabe? Presa no relógio. Mas a consciência, pelo visto, pode simplesmente sair desse corredor e olhar um horizonte muito mais amplo, o horizonte dos mundos possíveis. Tá, mas então o que é exatamente esse estado? Vamos agora definir o conceito principal para a gente entender a fundo o que está em jogo aqui. A definição é a seguinte: é um estado que vai além dos limites da memória de uma pessoa para tocar em campos de energia em dimensões mais sutis e até em outras linhas da realidade. A mente vira uma espécie de ponte que nos conecta com matrizes de informação imensamente maiores. E aqui está a grande diferença. A terapia de vidas passadas, a famosa TVP, geralmente foca em olhar para trás, no tempo linear. Já o transe multidimensional, ele expande o campo de jogo. Ele permite o acesso a universos paralelos, ao futuro, a padrões de energia que nos formam. É outra escala. E as possibilidades aqui são imensas. Imagina só, ter vivências de memórias do futuro, encontrar outras versões de si em realidades paralelas, ou até reintegrar partes da própria consciência que estavam espalhadas por aí. É um universo inteiro de potenciais. Mas tudo isso pode parecer meio abstrato, né? Então, para a gente tornar a coisa mais concreta, vamos sair um pouco da teoria. Vamos ver como isso funciona na prática, através de um estudo de caso impressionante, a jornada de uma sensitiva chamada Liz. A experiência da Liz começa de um jeito bem físico. Um tremor muito intenso toma conta do corpo dela, uma sensação que ela descreveu como se estivesse pilotando algo a uma velocidade absurda. Era o sinal. A transição para outra dimensão estava acontecendo. A jornada dela se desenrolou em 3 etapas bem distintas. Primeiro, ela foi parar num laboratório celestial. Depois, num lugar que parecia ser um verdadeiro berço de almas. E, por fim, ela teve um encontro profundo e, totalmente surpreendente consigo mesma. A primeira parada é num laboratório gigantesco. Lá, ela vê seres de outros planetas trabalhando em silêncio, criando órgãos humanos, e a informação que chega na mente dela é que esses órgãos são para cirurgias espirituais, processos de cura para nossa humanidade. A segunda parada leva ela para um lugar completamente diferente. Lá, ela se depara com um ambiente cheio de pequenas esferas de luz, e ela as reconhece como mônadas, ou seja, almas humanas no seu estado mais puro, mais primordial, o primeiríssimo estágio da existência. E aí vem a terceira e mais impactante parte da viagem. Ela chega a outro laboratório, cheio de cápsulas enormes. A grande surpresa? Quando ela se aproxima de uma delas, ela vê uma cópia perfeita dela mesma. Um clone adormecido, repousando ali dentro. A experiência da Liz é fascinante, sem dúvida. Mas, para quê? Qual o propósito disso tudo? Vamos entender agora como essa jornada se traduz num processo de cura e de integração. E aqui está o ponto central de tudo. A finalidade não é fazer um turismo dimensional. O objetivo é terapêutico. É encontrar recursos nessas outras dimensões para curar, para liberar bloqueios e, no fim das contas, para restaurar a integridade da alma aqui e agora.
Então, vamos decodificar essa jornada. Aquele tremor inicial é interpretado como um realinhamento de energia. Os laboratórios seriam centros de cura em dimensões superiores. E o clone? Ele representaria um aspecto da própria alma da Lins que estava em tratamento e precisava ser reintegrado. E é muito importante entender que essa integração não foi só simbólica, não foi só uma metáfora. De acordo com a análise, o ato de incorporar aquele clone promoveu uma reestruturação energética real no campo da Liz, trazendo mais força e clareza para a vida dela. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Essas experiências todas nos convidam a ter uma nova percepção sobre quem somos e sobre o nosso verdadeiro potencial. Toda essa prática não é algo aleatório. Ela é, na verdade, a base de uma abordagem terapêutica estruturada, chamada de Terapia de Vivências Multidimensionais, ou TVM. É um método que usa essas experiências para promover cura e autoconhecimento de uma forma consciente. E aqui está a mensagem central. A maior lição, talvez, seja este convite. O convite para a gente se lembrar que não somos seres limitados a uma vida só, mas sim viajantes do infinito, com a capacidade de acessar, ainda em vida, a imensidão de mundos que existem dentro de nós. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Se existe essa capacidade de viajar por tantas dimensões, a pergunta que fica é: que mundos, que possibilidades, que versões de nós ainda não foram descobertas? Afinal, que mundos nos habitam?